Você sabe a diferença entre sonho e objetivo? Sonho é algo ali mais abstrato, aquilo que a gente deseja muito. Por exemplo, eu quero ser rico e bem-sucedido na minha carreira. É um desejo, mas é abstrato, a gente não sabe como vai fazer isso. A gente só quer fazer. Já um objetivo é algo ali mais mensurável. A gente vai estabelecer metas, prazos para atingir, né, o objetivo. Então, eu quero ser rico e bem-sucedido, certo? Para isso, eu pretendo economizar ali 50 mil reais por ano e abrir meu próprio negócio para daí, a partir do meu negócio, me tornar rico e bem-sucedido na minha carreira. Então, o sonho é algo mais abstrato e o objetivo é algo que a gente vai estabelecer metas, prazos, para que no final, né, ele se concretize. Mas por que a gente está falando sobre isso, sobre sonho e objetivo? Porque hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os indicadores, que é algo imprescindível para que os nossos objetivos se realizem. Bora lá? Essa é a disciplina Gestão de Indicadores. Eu sou a professora Fernanda e nessa aula a gente vai falar aí sobre a introdução aos indicadores. Qual que é o objetivo da nossa aula? É destacar a importância estratégica dos indicadores de desempenho nas organizações contemporâneas. Então, a gente vai entender nessa aula o que é o indicador e como que ele é usado, né? Qual que é a importância dele para as empresas e até na nossa vida. Vamos lá? Começando, então. O que é um indicador, então? É uma medida que é quantitativa ou qualitativa, usada para avaliar, medir, monitorar ou sinalizar algo em um contexto específico. Então, eu quero medir algo. Para quê? Porque eu tenho ali o meu objetivo. Para saber se eu estou perto ou não de cumprir esse objetivo, eu preciso ter uma métrica ali, medir, para ver, então, se eu estou perto de atingir, por exemplo, R$1 milhão. Eu vou ter que medir, né, quanto eu tenho para ver se eu estou perto ou não de atingir essa meta aí de R$1 milhão. Como a gente pode ver, aqui diz que essa medida ela pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa. Quando a gente fala em quantitativa, é, por exemplo, ali um indicador de faturamento, quanto a gente faturou no mês. Então, é quantitativo, né? Dinheiro, a gente soma lá. Mas a gente também tem indicadores qualitativos. Por exemplo, qual é a sua satisfação com algo? Que é, você ficou satisfeito, muito satisfeito, insatisfeito. Então, vai mais para esse lado aí de qualitativa, certo? Mas também é uma forma da gente medir. E para que a gente tem que medir isso? Porque esse processo, né, de usar esses indicadores é essencial para a gestão proativa de projetos. Então, se eu quero gerir um projeto, eu preciso ter essas métricas, ter esses indicadores que vão me ajudar a saber se esse projeto está ou não se encaminhando ali para onde eu desejo que ele vá. E, além disso, ele é muito importante para a tomada de decisão informada. Porque para tomar decisão, a gente precisa do quê? De informação. E os indicadores vão fornecer essas informações imprescindíveis para a tomada de decisão. E também vai ajudar a gente na avaliação precisa do desempenho. É igual ao objetivo de juntar R$1 milhão. Eu vou conseguir avaliar o meu desempenho, o quão próximo eu estou aí de atingir esse meu objetivo. Bom, então a gente entendeu um pouquinho melhor o que é um indicador, agora vamos entender como utilizar esses indicadores de forma eficaz. Então, primeiro, a gente precisa do quê? De um propósito claro. Para que eu quero esse indicador? Qual que é o propósito dele? Eu tenho que estabelecer esse propósito. Ele tem que ter um motivo para existir, certo? Depois, a gente tem a questão de fornecer informações úteis e relevantes. Ele tem que ter um propósito e tem que servir para me fornecer informações úteis e relevantes. Então, tem que servir para alguma coisa, tem que ser algo ali confiável, certo? E ele vai focar em um objetivo específico. Qual que é o objetivo da empresa? Qual que é o seu objetivo pessoal? Você pode definir indicadores. E tem que ser mensurável com precisão. Então, a gente está falando de uma métrica, né, que vai medir algo e tem que ser, essa medição tem que ser realizada com confiança, porque senão vai fazer com que eu tome decisões ali incorretas, porque os dados estão incorretos. E tem que refletir o verdadeiro status do projeto, além de ser aceito pelas partes interessadas, ou seja, quem está ali envolvido no projeto tem que reconhecer nesse indicador uma ferramenta ali de
tomada de decisão, né? Entender que aqueles dados são importantes para que eles tomem suas decisões. Então, tem que ser aceito pelas partes aí interessadas. A gente tem aí diversas categorias de indicador. Então, tudo que pode ser medido pode se tornar um indicador. Então, a gente vai ter diversas categorias, como indicadores financeiros, indicadores de desempenho operacional, de recursos humanos, logísticos, de marketing, vendas, econômicos, de sustentabilidade e responsabilidade social. E do que você pensar ali e puder medir, pode virar um indicador, mas como a gente viu, ele tem que ter um objetivo, né? Tem que contribuir para algo. Então, tem que fazer essa análise, né, na hora de selecionar os nossos indicadores. Qual que é a importância aí dos indicadores na gestão? Então, eles são importantes para a medição objetiva do desempenho. Então, eu quero ali, né, medir o desempenho, saber como que está ali o desempenho financeiro, por exemplo, da minha empresa, se a gente teve um bom faturamento no mês, através dos indicadores, né, como receita líquida, receita bruta, margem bruta, eu consigo, né, chegar, consigo fazer análises, né, para saber como está ali o meu desempenho. Também consigo, através dos indicadores, né, fazer identificações aí precoces de problemas. Vamos voltar ali para o nosso objetivo de faturar 1 milhão. Eu consigo identificar se eu estou perto ou não. Vamos pensar. Eu tenho o objetivo de faturar 1 milhão em 5 anos. Já está ali, chegou no 3º ano, eu não tenho nem metade. Eu ali consigo identificar um problema, talvez eu não consiga chegar ali no meu objetivo do 1 milhão, certo? Então, ele ajuda a identificar aí esses problemas. Além disso, né, também vai ajudar na avaliação da eficiência e da eficácia. Então, para a gente ver como está a nossa eficiência e eficácia, se a gente está usando bem ali os nossos recursos da melhor forma possível. Também vai ajudar na cultura da melhoria contínua, porque você está ali acompanhando os seus resultados, medindo, né, o seu desempenho. Então, você consegue ter essa cultura da melhoria contínua conforme você vai analisando esses indicadores, você vai, então, implementando aí ações. E também tem a questão da identificação de tendências e desafios emergentes. Se eu acompanho os indicadores ali no tempo, eu consigo ver as tendências, está aumentando, está diminuindo, e identificar possíveis desafios também. Aqui eu trouxe para vocês o ciclo da gestão de indicador. Então, para a gente entender melhor como se dá esse processo da gestão, como ele se inicia e quais são as suas etapas, vamos ver? Então, ele começa com definir um objetivo. Primeiro, eu tenho que ter um objetivo. Para que eu quero indicador? Para seguir, né, para atingir o meu objetivo. Depois que eu definir o meu objetivo, eu tenho que selecionar um indicador. Então, que indicador tem a ver com o meu objetivo? Depois, eu vou coletar e mensurar dados. Eu sei o que eu quero. Eu sei que indicador eu vou usar para acompanhar esse objetivo. Depois, eu tenho que coletar e mensurar os dados. A próxima etapa é analisar. Então, calculei esse indicador, eu vou analisar ele. Depois, eu vou comunicar os resultados. E, por fim, né, eu vou tomar as ações corretivas e melhorias. E isso, às vezes, se dá como um ciclo, né? Porque, às vezes, você encerra ali um projeto, inicia outro, às vezes precisa dessa questão da melhoria contínua, né? Onde você pode estabelecer um novo objetivo e assim por diante. Bom, agora a gente vai aí para o nosso momento na prática. Bora conhecer a nossa situação problema? Então, a gente tem aqui uma empresa de e-commerce que deseja melhorar a sua eficiência operacional e, para isso, ela decidiu implementar indicadores de desempenho em várias áreas-chave. Então, ela quer melhorar, aprimorar ali a sua gestão e ela quer fazer isso com a ajuda dos indicadores de desempenho. E, para isso, ela estabeleceu alguns indicadores aí que ela deseja acompanhar. E eles são, então, taxa de conversão. Então, o que a empresa quer saber? Das pessoas que visitam o site, quantos de fato realizam uma compra? Então, ela quer acompanhar essa taxa de conversão. Ela também quer saber sobre o tempo de entrega. Quando a gente fala no e-commerce, o tempo de entrega é muito importante, né? Quando a gente compra, a gente quer receber logo. Então, essa empresa quer acompanhar para ver ali qual que é esse tempo de entrega.
e também a taxa de devolução. Para a empresa não é bom ter uma taxa alta de devolução, né? Então ela quer acompanhar para ver como tá, né, como está essa taxa de devolução. Bom, com base nesses indicadores, ela também estabeleceu metas que ela quer atingir. Em relação ao indicador taxa de conversão, ela quer aumentar essa taxa de conversão, que atualmente é de 3% para 4% aí nos próximos 6 meses. Ou seja, aqui a gente tem uma meta bem definida, tem um prazo, 6 meses, e tem aonde ela quer chegar, que é nos 4%, certo? Para o tempo de entrega, ela quer reduzir o tempo médio de entrega, que atualmente é aí de 5 dias, para 3 dias. Então, também aí está bem definidinho o que ela deseja. Em relação à taxa de devolução, ela quer reduzir essa taxa, né, de 5% para 3%. Então, a gente tem os indicadores estabelecidos, a gente sabe quais são as metas que a gente quer atingir e, com base nesses indicadores, a gente vai acompanhando, né, se a gente está perto ou não de atingir essas metas. Próximo passo é a gente coletar dados. Então, a gente vai ali usar ferramentas de análise de site para rastrear a taxa de conversão. Então, está relacionada aí a uma ferramenta do site para a gente pegar essa taxa de conversão. A gente vai usar o tempo médio de entrega, que é registrado automaticamente no sistema de gerenciamento de pedidos. Então, os dados vão vir aí desse sistema de gerenciamento de pedidos. E a taxa de devolução, ela é registrada em um banco de dados de reclamação de clientes, ou seja, aqui a gente tem definido da onde vão vir esses dados. E com base nesses dados, a gente vai poder então calcular nossos indicadores e aí realizar as nossas análises. Então, o que a empresa, né, conseguiu analisar com base nos dados que ela coletou, nos indicadores? Que a taxa de conversão está aumentando. Então, isso é bom, certo? Porque ela queria aumentar ali a taxa de conversão. Ela também identificou que o tempo de entrega ainda não atingiu a meta, ou seja, ainda falta para atingir a meta. Então, aqui é um ponto de reavaliar, né, e repensar aí possíveis novas estratégias. E também, em questão às taxas de devolução, elas estão em queda, indicando aí uma melhoria na qualidade do produto, ou seja, está dando certo também em relação aí à taxa de devolução. As estratégias aí que eles implementaram estão dando resultado. Bom, e com base aí nessas análises, eles proporam aí algumas ações corretivas e melhorias. Primeiro, né, com base na análise, a empresa decide otimizar o processo de empacotamento e envio para reduzir o tempo de entrega. Então, eles ainda não tinham conseguido atingir o objetivo em relação ao tempo de entrega e vão fazer essa mudança na operação para ajudar a atingir esse objetivo. Também vão investir em treinamento para a equipe de atendimento ao cliente para abordar preocupações dos clientes e melhorar a experiência de compra. Então, para, né, ter uma taxa de conversão aí maior, ele vai investir no treinamento aí dos funcionários. E também vai selecionar aí um novo fornecedor para melhorar a qualidade dos produtos e reduzir as devoluções. Então, ele vai diversificar aí atrás de novos fornecedores. Essas são algumas ações que ele pôde tomar. Por quê? Porque ele estabeleceu indicadores, coletou dados, fez análise e pôde, então, implantar essas ações de melhoria. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre esse universo dos indicadores. Muito obrigada pela atenção. Um grande abraço.